Seja bem-vinda a mais um encontro da Alquimia dos Ossos. Chegou a hora da gente resgatar parte nossas que foi deixada para trás. Chegou a hora da gente ir buscando, ir em busca de um feminino mais autêntico, de um feminino mais livre, de um feminino mais desperto, né? A gente está aí na nossa segunda temporada, né, do ciclo das luas, né? E agora, nessa outra temporada, a gente vai sim falar, né, sobre o arquétipo lunar, mas aí eu quero expandir mais para as energias do que o campo vem trazendo para nós, né? Então hoje eu queria falar com vocês a respeito de uma deusa que se chama Balbo, né? A deusa Balbo, ela é conhecida como a deusa obscena, né? Ela é a deusa da gargalhada, da liberdade, do riso, da sexualidade sagrada, né? Então, Balbo, ela tem origem na mitologia grega, né? E ela é uma sábia anciã, né? Que já conhece ali todos os segredos dos ciclos da vida, né? Então, ela tá lá no arquétipo da anciã, né? Mas, Jô, a gente está na lua cheia, né? E a gente vai falar de uma anciã, né? Sim, porque para a gente falar sobre Balbo, a gente vai ter que falar sobre Deméter, né? E Deméter, ela vem trazendo esse arquétipo da mãe, né? E ela vem trazendo a sua história com Perséfone, né? Que vem cheia de simbologia, né? Então a gente vai precisar primeiro falar sobre Deméter, essa mãe, né? Que está ali prostrada em prantos, que está entregue ali a sua própria dor, né, que está perdida ali na dor de perder sua filha. E aí vem Balbo, né, com a sua sabedoria e sua irreverência, trazendo a alquimia perfeita, que é a alquimia do riso. E é sobre isso que a gente vai falar hoje na Alquimia dos Ossos, né? Então, seja bem-vinda, né, nesse espaço sagrado de troca, que você possa respirar profundamente, sentir as energias, né? Sentir, se conectar com você mesma, com toda a atmosfera criada, né? Para a egrégora desse nosso encontro da alquimia dos ossos, né? Então vamos nos conectar, né? Fazer uma egrégora, né? Um círculo mágico aqui entre nós, lançando, né? A sabedoria da terra, que ancora, sustenta, nutre, né? O corpo, que é terra, né? Ancorando a sabedoria do ar, né? Que inspira, verbo sagrado, leveza, né? Expressão ancestral, força do vento, né? Força do pensamento, que nós possamos nos alinhar com esse elemento, né? Com um pensamento elevado. Sentimos o ar, o pensamento dela, da deusa. Ancoramos o fogo sagrado, o impulso da vida, a força criativa, o libido. O fogo, que é o espírito dela, da deusa. Possamos sentir ele vibrar em nós, fazendo acender as nossas partes mais escuras, transmutando e ancorando em luz. E a água, fluida, cristalina, emoção, a conexão com a sabedoria do ventre. Espaço profundo do infinito, a água, que purifica, que clareia, que flui, que corre certa de que seu fluxo é contínuo, se entregando
fluindo. Ancorada com a força dos 4 elementos, através das energias das grandes mães cósmicas, as deusas, os Yabás, as nossas ancestrais, pombagiras, toda a nossa linhagem feminina, que venha nos ancorar, abrir nosso coração para que nós possamos nos conectar com mais uma face desta grande deusa, que somos nós, que é tudo que nasce, morre e renasce em torno de nós. Sentindo essa expressão em nós, retiramos o véu do esquecimento da nossa essência, da nossa força. E a partir de agora nos abrimos para um novo conhecimento, para uma nova forma de enxergar o feminino. Sem amarras, sem correntes, sem repressões. A infinita e perfeita expressão de si mesmo. A infinita e perfeita expressão da beleza de si mesmo, do seu sistema, do seu aglomerado, da sua existência. E assim nos abrimos e recebemos do alto, da terra e de todas as partes o amor desta grande mãe. Que nós possamos agora dar o play. Então hoje a gente vai falar da expressão, do riso, da sexualidade, do obsceno, né? Por que a gente tem a nossa sexualidade tão tolhida, né? E também da importância da gente criar espaços seguros entre mulheres, né? Para que a gente possa ter a liberdade de dar risada, de ser livre, de falar besteira, né? De se expressar em gozo, né? De se expressar em liberdade, né? Enquanto esses espaços eles devem crescer e ser importante, né? Então aqui nessa comunidade que nós estamos, né? Existe esse espaço para a gente soltar a gargalhada, falar de tudo um pouco, né? Um espaço seguro, onde a gente tem a possibilidade de nos abrir, de ouvir, de nos ver espelhadas em outras faces, né? Porque estamos aqui dentro de uma comunidade. Então, hoje a gente vai falar sobre Balbo, né? Só que para falar sobre Balbo, a gente precisa conhecer um pouco sobre a história de Deméter, né? E de Perséfone. Então, eu escrevi um textinho aqui, né? Um pouco diferente do que já está escrito, sobre a minha percepção, um pouco sobre a minha percepção sobre essa mitologia grega, né? É lógico que é uma visão poética, tá bom? Então aqui é pra gente pincelar, porque o nosso assunto principal é trazer um pouco da face de Balbo, né? Desse sagrado e obsceno, né? E também só falar um pouco sobre a desconstrução, né? Dessa sexualidade feminina, que é um assunto polêmico, né? O corpo, a sexualidade, o riso da mulher, né? Essa simbologia sagrada que é e são atos revolucionários, certo? Então eu vou ler aqui para vocês. Era uma vez uma donzela florescente chamada Perséfone, filha da grande deusa Deméter, guardiã das colheitas e do ventre fértil da terra. Perséfone dançava entre os campos, colhendo flores com os pés descalços, sem saber que os véus do mundo estavam prestes a se rasgar. Então a terra se abriu. E dele Hades emergiu, o senhor do submundo, o deus do inferno, negro, profundo, irresistível. E ele a tomou. Não com a violência,
mas com magnetismo obscuro que nenhuma donzela jamais conhecera. Deméter, ao saber do rapto, parou o mundo. A terra secou. O leite não corria. As sementes não brotavam. A mãe chorava, vagava, morria por dentro. E foi ali, no abismo da dor, que uma figura insólita surgiu. Balbo. Balbo não veio com flores, veio com piadas. Balbo veio com piadas sujas, veio com a vulva expostas, aberta, rasgando seu sexo. Veio com o corpo enrugado e uma gargalhada capaz de fazer tremer os alicerces do Olimpo. Ela dançou diante da grande Deméter, remexeu os quadris, contou a verdade que ninguém ousou dizer, mostrou o ventre, o sexo e o riso. E por um instante, Deméter riu. Riu tanto, mas riu tanto, que se entregou àquele riso e voltou a respirar. Balbo, a velha sábia. Balbo, a mulher sem vergonha. Balbo, a curandeira da tristeza divina. Ela não pediu licença. Ela não usava véu. Ela foi puro ventre, puro grito, pura liberdade. Hoje Balbo veste tênis velho, fala palavrões e ri. Ela dança com a bunda e faz careta. E te lembra que a tua vulva é um altar, que teu riso é sagrado, que tua vergonha é a prisão mais decorada que o patriarcado construiu. Ela vem com a chave, ela vem com o riso, ela é ansiando gozo. E ela está aqui para nos iniciar na magia de rir com o útero. Olha só que delícia! Olha a energia, né, que Balbo vem trazendo pra gente, né? A vontade de libertar o riso, a gargalhada. É como se viesse mesmo o riso lá do fundo do nosso útero, liberando todos os nossos canais energéticos, explodindo aqui em cima. Ah! Ah, que pode vir assim, ele começa forçado. E quando você vê, você tá entregue, você tá se deliciando, né? Você tá se percebendo, né? E quanto isso é importante, né? O quanto isso pode quebrar e tirar a gente, né? O riso, ele pode ser, a gargalhada, ela pode ser um portal, né? Então, se a gente for falar de simbologia mágica, a gente for falar de portal, o que é um portal, né? Um portal é uma esfera dimensional que leva a gente de um lugar para o outro, né? É de uma consciência para a outra, né? Então, um perfume que vai te remeter a uma história antiga, ela pode ser um portal, né? Porque ela vai te fazer viajar no tempo. Então, igual eu sinto o cheiro de alfazema, eu lembro das minhas avós. Automaticamente eu lembro das minhas avós. Minhas avós me banhando de alfazema. Então, assim, essa memória, né, olfativa é um portal que vai te levar onde você tá num lugar que, de repente, tá pensando em outra coisa e, de repente... e aí você sente aquela energia, né? A mesma coisa é a gargalhada, a mesma coisa é o riso. Né? É um portal onde você tá ali apreensiva e de repente você escolhe rir, né? Porque a gente não precisa de ter uma piada para que a gente possa rir, né? A gente pode escolher esse estado de riso, de gargalhar e fazer com que ele nasça dentro da gente, né? Fazendo ou procurando ele num lugar externo, né? Vendo vídeos engraçados, um filme, né? Que te faça rir pra caramba, né? Aquela amiga descarada que toda vez que você fala, mano, essa mulher é louca demais, toda vez que eu vou falar com ela, ela faz risada, ela faz piada de tudo, né? Então, o riso, ele vem com esse lugar do portal, de transporte de uma consciência para outra, porque assim,
é importante a gente entender que o cérebro humano, ele só entende os estímulos. Ele só entende os estímulos, né? Então ele vem um pensamento, nossa, eu tô ali num padrão vibratório onde eu tô acessando várias coisas e eu tô perdida ali naquele lugar. Então, assim, é lógico, aqui mais uma vez a gente vai falar, não vamos romantizar o nosso autoconhecimento. A gente passa pela lei da oscilação, né? Onde o que tá em cima também tá embaixo. Então a gente tem que estar sempre, né, nesse lugar da oscilação. Mas a gente tem que lembrar que o meio, né, é o nosso ponto, é a nossa base, é o nosso centro, é o nosso lugar. É onde a gente deve pertencer, ao meio. E aí, quando a gente oscila, a gente vai muito para cima ou vai muito para baixo, a gente mantém essa oscilação, que é um equilíbrio natural. Mas existem momentos em que a gente vai lá para baixo e fica lá embaixo, em grande parte. E aí fica procurando sofrimento, fica procurando motivo, entende? Então, assim, a gente vai, acessa a nossa dor, entende, compreende, mas a gente volta. A gente não fica perdido lá naquele submundo. A gente tem a nossa fase de descer, de descida, né, como a lua, e tem a nossa fase de subir, de expandir, de crescer, né? Então, é importante quando a gente estiver num estado de tensão, né? A gente acorda de manhã, a gente, né, faz atividade, a gente está num ritual, né, com a gente mesma, e aí a gente traz uma gargalhada, a gente traz um riso, o ritual de um riso, né? Isso vai abrir a gente pra gente aprender a rir no mundo. Entende? Porque assim, pense você que a risada, né, o nosso laríngeo, o nosso canal da laríngeo, ele é exatamente igual, né, ao nosso canal vaginal. Né? Vou colocar aqui a imagem embaixo para vocês fazerem a comparação. Então, assim, se eu tenho, né, uma expressão tolhida, tenho vergonha de sorrir, isso significa que o quê? Que meu útero está travado, que a minha expressão está travada, porque eu estou em um estado de vergonha, né? E a vergonha, ela vibra muito baixo. Vergonha do quê? Vergonha de se expressar, mas por quê? Por que que o riso, né? A gargalhada feminina, ela tá tão ali, naquele lugar de proibido, né? Por que que uma mulher que gargalha, joga os ombros para trás, joga a cabeça, se entrega a esse prazer, a esse gozo cósmico, né? De microdeuses hormonais, serotonina, ocitocina, né? De microdeuses hormonais vibrando dentro da gente, a gente gozando, mas de uma forma irônica, né? Por que que isso é tão tolhido e por que que isso é tão separado da gente, né? Por que que isso foi associado, né, num lugar de preconceito mesmo, fazendo com que a gente vá travando as nossas expressões que são genuínas, né? Então, tipo, aquela risada que você até respira, você fala, meu Deus, não consigo mais parar. Então a gente precisa buscar esse riso da alma, né? A gente precisa rir de nós mesmos, da situação da vida, trazer leveza para nossa vida, né? E Balbo, ela vem aqui nesse lugar daquela velha obscena, né? Que traz o inusitado, o irreverente, que vai quebrar mesmo aquele padrão, né? Ela vem como uma palhaça sagrada, como uma malandra, né? Que tá ali vendo aquela energia densa e ela chega com a reverência dela e pá! Quebra-te como um raio. E é isso que a gargalhada faz, né? Quando eu tive uma vivência com Pombagira, era exatamente isso que eu via a Dona Rosa fazendo. Quando ela gargalhava assim, ó, eu tinha, né? Ela me mostrava os mundos que eu tinha criado, né? Dentro do meu inconsciente para proteger certas ideias, certas convicções. A gente cria um mundo em torno daquilo, né? E aí, na gargalhada dela, ela quebrava toda aquela rigidez. E aquilo se estadalhaçava, era um riso cósmico, né? Era uma desconstrução cósmica. Porque quando a mulher abre esse lugar da gargalhada mesmo, ela tá com o útero relaxado, né? Ela tá nela mesma, ela tá empoderada de si mesma. E o que que é uma mulher empoderada? O que é ter poder, gente? Nessa terceira dimensão. É você poder ser você mesmo. Nós viemos expressar a nós mesmos.
né? A gente, enquanto espíritos, estávamos lá no quarto plano, onde a gente não tinha condições de manifestar, né, as coisas, a gente desce para a Terra para existir e manifestar a nós mesmos. Né? Nós somos, como eu dei início no nosso resto, nós somos o corpo de Gaia, nós somos as células de Gaia. Então, quando a gente vibra em alegria, em risada, em nós mesmas, sendo livres, expressando com liberdade essa energia feminina, trazendo beleza, a risada e reverência, a gente quebra vários padrões, a gente liberta grilhões, né, que sustenta anos e anos e anos de sexualização, de corpo, de riso, de expressão, de fala, né? Então, assim, a gente precisa desconstruir a partir de nós. Então, a Joelma desconstrói daqui, fulana desconstrói dali, ciclana desconstrói dali, beltrana desconstrói dali, e a gente vai desconstruindo a partir de nós. Liberdade para o nosso próprio corpo. Liberdade para o nosso próprio corpo. E aonde há coragem para você ser mesmo, entende? É uma expressão onde você não está esperando uma revolução que não seja a sua própria, entende? É o desconstruir para si mesmo, é o se despir de si mesmo para se olhar no espelho íntimo de você mesma, né? E se reconhecer. E se reconhecer e brincar com isso. Brincar com isso de uma maneira livre, né? De uma maneira exótica, né? Então, a palavra obsceno. A palavra obscena, ela vem do antigo hebraico, que ela significa mago, feiticeira. Então, o riso nada mais é do que uma perfeita alquimia. O riso nada mais é do que a oportunidade. Ele é, né? A gargalhada, ela é a transmutação daquele padrão energético, né? Você vai conseguir dar uma arrasada quando você transcender aquilo em você, né? Quando aquilo já não fizer mais, não te afetar mais. Aquilo deixa de existir? Não. Aquilo existiu, mas eu compreendo que aquilo existiu e aquilo não me afeta mais, né? Eu escolho não deixar que aquilo mais me afete. Eu olho para aquilo, né? E decido sair daquele lugar. Então, né? Balbo, quando ela levanta a saia para Deméter, né, ela recupera a vida Deméter faz com que Deméter se recupere de si, volte a si, saia daquela tristeza profunda, né, e que, com a reverência, com a brincadeira, comece então, né, a trazer uma solução para aquilo que afligiu o coração dela. Então ela deixa de ficar presa naquilo que aconteceu para começar a ir para um estado, outro estado, que é o qual? Né? De que as coisas comecem a ser diferentes. Né? Ela sai daquela prisão que ela estava emocional e mental que ela tinha se colocado. Então ela aparece como uma figura cômica, obscena e libertadora. Ela é a velha sábia, né? Ela é a curandeira, ela é irreverente, ela vem com corpo, ela vem com atrevimento, né? Ela sabe que ela é a feiticeira que tem o antídoto, né, correto para libertar Deméter, né, quando ela estava ali, devastada, né? Então, ela é uma velha que ela é pouca comentada na mitologia, né? E ela também em alguns hinos, né? Ela é também tratada como Yamba, né? Então, esses dois nomes fazem parte dessa senhora, dessa anciã, né? Que vem trazendo a sabedoria desse ser obsceno, dessa sexualidade sagrada e feminina, né? Desse brincar consigo, entre elas, né? Então, assim, nesse hino, a gente sabe que Balbo levanta a saia e fala algo para Deméter, mas a gente nem sabe o que ela falou, né? Então, assim, é algo que realmente quebra. Então, além de trazer todo esse aspecto de diversão, de obscenidade, né, brincalhona, essa palhaça sagrada, né, ela também desempenha um papel muito importante na fertilização, uma vez que Deméter, né, ali em sofrimento, cessa o crescimento de toda a terra. Então, Balbo devolve, né, os fluidos, né, para que as coisas voltem a renascer, né? Então, ela personifica a fertilidade feminina,
ela é a deusa da gargalhada, ela é a matrona do humor feminino, né? Então, Balbo, ela também é uma trapaceira, né? Ela é uma espécie, como eu falei, né? Ela é uma espécie de deusa, de palhaça sagrada, tá? Então, por causa da escassez da escrita, né? Ela continua sendo uma figura muito misteriosa, né? Alguns relatos dizem que Balbo era a esposa de um fazendeiro pobre, né? Em outros dizem que ela era uma serva da rainha metaneira. Em outros ainda, ela é a própria rainha, né? Em outros, ela é uma bacante, é uma ama de leite. Então, a palavra Balbo, né? Ela vem ali do lugar da Ioni, representa caverna, né? Mas ela também deriva outras palavras ali no grego que vai remeter a balançar, né? A berço, né? Então, Balbo também traz esse aspecto da ama, né? Então, Balbo é representada por uma velha gorda, né? Mostrando a vulva. Então, normalmente o rosto dela está localizado no abdômen. Então, são grandes pernas, né? E aqui o corpo dela né, é um rosto, né? Onde o queixo é a vulva, os olhos são os seios, né? E algumas têm alguns adornos na cabeça, né? E outras não, né? É assim que ela é retratada na história. Então, Balba, ela é representada como uma espécie de Ioni ambulante, né? A sua vulva é a boca, seus mamilos são seus olhos. Essas imagens não tinham a menor intenção de ser pornográfica, né? Não tinha esse objetivo, mas sim de inspirar risos sagrados, né? Demonstrando os formidáveis poderes da sexualidade e da fertilidade feminina. Sempre que ela aparecia, estava associado a buracos, entradas e cavernas, né? O próprio nome Balbo está associado ao substantivo grego, usando corpo, cavidade, útero, né? Vagina, ioni, né? Ou ama, tá? Então, Balbo é que, né? Balbo é uma aliada poderosa para aqueles que são ambivalentes quanto à forma e o funcionamento do corpo feminino, né? É para quebrar mesmo todo esse paradigma, né? Dessa sustentação patriarcal de que uma mulher não pode ter o seu corpo em liberdade, né? Exposto, né? Porque assim, a gente é livre. A mulher ela pode usar um decote, a mulher ela pode, né, expressar-se como deseja, é direito dela, né? Então a gente não pode achar que o nosso corpo ele é uma arma, ele é uma ofensa. A gente tem que tirar o nosso corpo desse lugar. A gente tem que tirar a nossa sexualidade desse lugar. A gente tem que tirar, né, a dureza com que a gente olha para os nossos corpos, né? E ser irreverente, ser divertida com a gente mesmo, né? Fazer brincadeiras e olhar para o espelho e brincar com isso, né? Então trazer essa leveza de uma forma assim de desconstruir, né? Tudo que a gente já imaginou de relacionar com o corpo, tá? Para a gente entender um pouco sobre esse tema de Balbo, né? Por que eu trouxe Balbo para a gente entender hoje, né? Porque é para a gente lembrar que para a gente abrir esse útero, né? A gente precisa construir novos locais em nós mesmos, né? Construir novos espaços para que a gente aprenda a ter liberdade, para que a gente aprenda a lidar com a nossa sexualidade de forma livre, né? Porque o ato, né, de levantar a saia e brincar ali com Deméter, né, onde Balbo está falando, ela é uma mulher, uma anciã, que ela já passou por tudo, né? Então ela não está ali para ser aceita, ela não está ali para expor um corpo, ela não está ali para ser agressiva, ela está ali para ser divertida. Balbo, ela vem nos convidar, né, para interpretar o apagamento da sua história, né, da sua expressão, porque, como eu digo, né, ela foi apagada da história. Porque quando chega no cristianismo, e aí a gente vê como que eles vão repassar, né, a imagem de uma deusa, onde as suas genitais estão sendo ali exibidas, né, aí já entra todo o contexto da sexualização que o patriarcado, que o cristianismo, que a Igreja Católica impôs o corpo feminino,
né? Então, se a gente for falar sobre o fato de que Deméter pede a sua filha, né, para o submundo e está presa ali em um portal de escuridão e Balbo vai lá, né, em seu auxílio, Balbo, ela levanta a saia ali no ato de revolução, ela é ela mesma, ela é irreverente, ela é solta, né, ela age por ela mesma. Ela não contextualiza aquilo como pornográfico, né? Mas como algo sagrado, né? Que é capaz de libertar. Então a gente foi tolhida durante todo esse ato, né? Toda a vida, a esconder partes nossas, que são nossas, são naturais. Então a gente tem vergonha do corpo feminino. Então a gente muitas vezes não quer sair com um decote, às vezes a gente vê um mamilo, já se, né, numa sociedade onde uma mãe que dá de mamar choca, né, uma mulher que vai para academia com short YX choca, né, mais que por outro lado consome pornografia e tenta, né, subjetivar o corpo desta mulher. Né, tenta comercializar a expressão e a sexualidade dessa mulher em forma e benefício de quem? Do outro, né, do patriarcado do homem, né, com poses e cenas que forçam, né, a mulher a servir o outro. Então, assim, a gente precisa se lembrar dessas histórias. E a gente precisa trazer pra gente a liberdade de expressão. A gente precisa trazer pra gente o riso solto. A gente precisa trazer aquela gargalhada que é capaz da gente rir de boca aberta, né? E abrir o nosso útero. Libertar esses grilhões, né? Porque a gente, lá, o patriarcado, ele disse o quê pra gente, né? Não seja escandalosa, não fale alto, não faça barulho, não ria alto. Mulher decente, né? Mulher boa, a boa moça, não faz isso, não faz aquilo, fecha as pernas, né? Põe a mão na boca. Então, assim, a gente foi crescendo com tantas caixinhas impostas sobre a nossa própria expressão, que é sagrada, né? O nosso corpo, que é natural, que a gente fica robotizada, né? Vai rir, né? Tem vergonha, tem que pedir permissão para dar uma gargalhada num lugar, né? Às vezes até diante de um lugar onde está ali mais pessoas. Então, a gente tem que ocupar esses lugares. Né? A gente tem que ocupar aquela gargalhada que a gente ri, de pomba gira, que sai tremendo tudo, né? Meu, se você já teve próximo a uma pomba gira, você sabe. Quando ela gargalha, não tem um que não queira rir com ela. Entende? O riso é medicina. O corpo feminino é medicina, a dança, o canto, são tudo expressão que vão levar a gente para ocupar essa liberdade, a retomada do nosso corpo. Rir é um ato revolucionário, né? A gente libera os hormônios, né? Ocitocina, dopamina, né? A gente vai se amolecendo, joga o ombro, né? Abre as pernas, e aí a gente percebe que o corpo relaxa. E a gente consegue ter esse canal relaxado, né? Então, chega um momento, é dado o momento que é pedido, né? Que é solicitado que a gente pare de ter vergonha de nos expressar. Que saia desse lugar de que, ai, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, porque assim, a gente só está educando, né, mais um padrão onde cada vez mais a gente tem que ser ou isso ou aquilo. Gente, a gente tem que ser livre. É o nosso direito ser livre, viemos expressar a nós mesmas, não ao outro, né? Então, Balbo, ela é a representação de uma mulher que ela já chegou ali na sua arquétipo ancião, ela já viveu tudo, ela não precisa de aprovação de ninguém. Ela já está no estado consciencial, que é esse que nós almejamos aqui na Alquimia dos Ossos, que é a liberdade de si mesma. Ela não está nem aí para o que o outro vai falar. Ela vai viver aquilo que é a verdade dela. Né? Então, cada dia mais, a gente tem que romper esse lugar. Cada dia mais a gente tem que ousar a ser nós mesmos, a ocupar lugar, a falar, a trazer canto, a bater tambor, né? Ai, mulher não pode tocar numa corimba. Por que não?
Por que não? A gente monta uma sociedade matriarcal onde só mulheres tocam e pronto, mulher não pode fazer medicina. Vá a mulher fazendo medicina. Então, assim, não existe isso, gente. Não existe isso. A gente já, hoje nós somos guardiã de uma sabedoria e de possibilidades para desconstruir esses lugares e não nos encarcerar junto a eles. É lógico que a gente ainda tem muito que desconstruir. Eu tenho, você tem, quanto ao corpo, quanto à sexualidade. Mas isso tem que ser de um lugar interno. Né? Isso tem que ser de um lugar de admiração de nós mesmos, da nossa própria força. Isso tem que ser um lugar da vontade sagrada de fazer todo dia o melhor por si. Uma gargalhada por dia, meu amor. Uma gargalhada por dia, tá? Você vai ser livre. Você vai perceber o quanto rir de si mesmo é indispensável. Rir da vida, rir desses padrões, rir sabe? Ai, do que as pessoas acham ao seu respeito. É por isso que eu falo sempre pra vocês. Saibam quem é. Saibam quem é. Tenha consciência de que você é a ponto de que ninguém faça você duvidar. Que quando alguém vem falar, não, porque você é isso, você é aquilo, ok, é a sua opinião. Tá tudo certo, eu continuo aqui na minha. Entende? É esse lugar que a gente quer alcançar, né? E aí a gente alquimiza o retorno desse osso sagrado, que é o quê? A liberdade, o gozo, o riso. Brincar de ser feliz. Brincar de ser feliz. Né? Rir das nossas indecências, né? Internas e externas. Por que não? Né? Fazer piadas obscenas, que são sagradas. E lógico, em ambientes e locais, né, sagrados também, para que você também, infelizmente, não seja alvo de uma piada maior, de uma de um subjugo maior, né? Então, assim, sustentar uma mulher selvagem, sustentar uma mulher empoderada é desafiador, mas mais mulheres têm que fazer isso. Mais mulheres têm que ser pilar dessa mudança, né? Dessa abertura do laríngeo para a vida, desse rir, né? Desse gargalhar, desse soltar, desse peito, porque olha só, se joga o peito para fora, você tá abrindo toda essa parte torácica, todas as couraças emocionais que tá presa aqui no teu coração. E sabe, essa risada que vem lá de cima do útero, pulsando, 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 pulsando. E quando você vê, você tá gozando, né? Você tá gozando um gozo cósmico, uma risada, ai, um alívio, aquela... É o prazer de ser você mesma, né? Alcançar esse lugar do prazer de ser você mesma, né? Brincar com tudo. Brincar. A gente passa por cada coisa. Eu sou filha de nordestino, né? Então, assim, a gente passa por cada coisa. E assim, minha família, ela sempre tinha esse lugar de, tipo, nordestino tem esse lugar de fazer piada com a própria dor, né? Porque muitas vezes era o que fazia as coisas se tornarem mais leves. Era o que dava fôlego para continuar a labuta, né? Das dificuldades e das amarrações da vida que a gente mesmo se coloca. Né? Então, ao cessar aquela coisa tão pesada, vou dar risada, vou botar um filme. Vou botar um filme, vou dar risada, vou rir pra caramba, vou rolar no chão de rir, vou ligar pra aquela amiga, vou ver vídeos engraçados, vou ler piada, vou contar piada, sabe? Vou trazer na memória aquelas situações e rir de mim mesmo, olhar pro espelho, fazer careta, né? Brincar com essa forma corpo diferente, brincar mesmo, jogar os seios, né? Daquela draga. Então, sim, sabe, se permitir. Rir sem pedir licença, existir sem pedir licença, falar sem pedir licença, né? Consciente de si, que o seu verbo, sua palavra, seu riso, sua dança, ele tem que trazer uma expressão sagrada, que é o envolvimento dessa expressão sua. Então é trazer de dentro para fora o que você é, e rir, e dançar, e falar, e gargalhar, fazer presenças. Ai, nossa, chegou ali, né?
chamou a atenção de todo mundo, legal, vamos se juntar mais e mais e mais e mais para a gente chamar a atenção juntas, né? É esse lugar que a gente tem que ocupar. Parar de achar que a gente tem que ficar quietinha, parar de achar que a gente tem que ficar, né, pequenininha, parar de achar que a gente não tem direito de existir nesse mundo. E a gente só consegue isso libertando nós mesmas, fazendo por onde essa liberdade aconteça dentro de nós mesmos, quebrando toda essa antiga construção, né, para que novas bases sólidas sejam formadas a partir daquilo que eu escolho para minha vida, a partir da minha consciência, honrando essa consciência que tenho. É assim que evoluo, é assim que caminho, é assim que nasço e renasço para todas as estações, né? Então a lua cheia é a lua da fertilidade, é a lua das águas, né? Então são os fluidos femininos, né? Chorar de rir, babar de tanto rir com a língua para fora, com a boca bem aberta, né? Por que não? Por que não? Então hoje a gente vai dançar e rir de tudo, rir da vida, rir de nós mesmos, né? Hoje a gente vai celebrar a chegada dessa lua cheia e gozar, né? Rindo por todas as partes do nosso corpo sagrado, né? E aí trazer essa iniciação sagrada de Balbo para nós, certo, meus amados? Então é isso a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado, né? Que a gente possa praticar lá no grupo, vou trazer mais informações, né? Estava esperando trazer esse vídeo para ampliar e trazer mais informações, a gente já está recebendo canais aí, né? Vou trazer também o oráculo para a gente brincar mais um pouquinho, mas hoje, né, nós ficamos aqui, esse é a aula da lua cheia, alquimia dos ossos. E eu agradeço, né, você pela sua companhia. Espero mesmo que a gente... espero já, né, que eu já vou sair aqui, já para a construção do nosso trabalho, da nossa dança sagrada, da liberação do corpo, né, desse romper de grilhões. E aí, é isso. E aí a gente se vê daqui a pouquinho, né, no próximo vídeo, já trazendo, né, essa incorporação de Balbo, sendo essa Balbo, né, essa deusa sagrada e obscena, essa feiticeira potente, certo, meus amores? Então é isso, gratidão até aqui, né? Vai lá, se prepara, já bota aquela roupinha, né, aquela roupa sensual, aquela roupa obscena e simbora, vamos cair no flow. Axé pra nós.